seja o nome do Senhor. Capítulo 3, nos versos 17. Quando os irmãos procuram, testemunho também que neste ano de 2025 eu fiz um pedido ali no projeto de vida que não me faltasse as encomendas de crochê. E graças a Deus foi um ano de muito trabalho, de muita bênção. E que o Senhor tem me abençoado ricamente. Até adentrando ainda esse mês de dezembro, finaleira ali, ainda eu tinha resto de encomenda e ainda tem encomenda do ano passado que passou para este ano agora de 2026. A glória e a honra é para o Senhor, pedir saúde para a igreja, pedir saúde ao povo do Senhor neste lugar. Pedir a graça para que nós vencêssemos com tranquilidade este ano a pagar, ao saldar as nossas contas aqui. E Deus nos tem abençoado grandemente. Eu louvo a Deus nessa noite por ver esses irmãos amados aqui testificando do poder de Deus. E quando nós testificamos do poder de Deus, nós engrandecemos o nome daquele que é grande, ou seja, nós reconhecemos isso. E Deus, Ele continua sendo Deus na vida daquele que não reconhece, e Ele continua sendo Deus na vida daquele que reconhece, mas é maravilhoso para quem reconhece isso. As maravilhas, a chuva de bênção, a graça, a palavra manifestada é na vida daquele que reconhece quem é o Todo-Poderoso. O Senhor nos chamou para testificar, e eu creio, irmãos, que nessa noite foi relatado aqui testemunhos do poder de Deus. É o culto da bênção, e bênção vai se originar aqui, se materializar no meio deste povo. Eu não sei em que direção, em que área, mas mais testemunhos nascem aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abre a Bíblia aí no livro de Abacuque, capítulo 3, e os versos 17. Nossa irmã Ana, ela já fez aqui um prato de entrada da mensagem nesta noite. Eu dou glória a Deus por isso, o Senhor confirmando. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Querido Pai, nós estamos aqui com as Sagradas Escrituras em nossas mãos e nós somos privilegiados por isso. Somos privilegiados pela Tua presença que acompanha, Pai amado, todos aqueles que se reúnem no Teu nome, e ao expor as Escrituras o Senhor faz questão de estar presente. Pai, somos privilegiados porque nessa noite tem um povo aqui, Pai, que tem aberto a boca e tem relatado os feitos do Senhor. Somos privilegiados porque sabemos que o Senhor tem feito coisas grandes, pequenas, mas tem mostrado a Tua presença conosco. Queremos Te glorificar, Pai, por aquilo que os irmãos vão começar a notar a partir desta noite em suas vidas, porque estão tendo um contato direto com a Tua presença poderosa, com a Tua palavra. Terão, Pai amado, milagres para também estar relatando. Quero Te exaltar, Jesus, porque eu sei que o Senhor é um Deus que não é um Deus que trata com as coisas com leviandade, mas o Senhor tem seriedade e profundidade em aquilo que o Senhor ministra e manda Teu povo. E eu sei que há algo aqui nessa noite que vai enraizar e brotar, Pai amado, para a glória e para a honra do Teu nome. Em nome de Jesus, tome os seus lugares dando glória para Deus. Eu vou pedir para desligar o ventilador de mim. Queridos irmãos, aqui o profeta Abacuque, ao fazer esta oração, ele faz uma canção, um poema em oração. Mas não era um tempo fácil, porque o profeta Abacuque, além dele ser um profeta dos livros pequenos, são apenas 3 capítulos aqui neste livro de Abacuque. Abacuque foi enviado em seus dias a Judá, e num tempo em que Judá não podia ser
elogiado, porque Judá estava prevaricando na presença de Deus. Judá estava provocando a presença de Deus. E aí o Senhor manda a Abacuque uma palavra mostrando que viria juízo para Judá. E quando ele sabe disso, ele vai e intercede diante do Senhor. E ele clama, ele diz: Senhor, afasta a tua ira deste lugar. Não permita que parte do teu povo morra. E ele clama diante do Senhor e ele pede resposta. E quando o Senhor manda a resposta para ele, o Senhor diz assim: ó, Abacuque, escreve aí um lugar onde pessoas, mesmo que passem correndo, possam ler o que eu estou mandando para ajudar. E ali o Senhor manda um recado dizendo assim: o soberbo, quem é soberbo, ele não é reto na sua alma, a sua alma ela balança em si, mas o meu justo viverá pela fé. Está vindo aí o tempo do juízo. E Abacuque, ele está agora no meio de Judá entregando uma palavra de Deus, e não é uma palavra aquela palavra abençoadora que as pessoas poderiam se sentir felizes. Era uma palavra exortativa, porque o juízo de Deus estava vindo naquele lugar. Mas Abacuque, o profeta, aquela pessoa que tinha intimidade com Deus, ele faz uma oração cantando, e ele diz assim no final desta oração, porque ela é extensa, ela é um capítulo inteiro, capítulo 3 inteirinho. Abacuque orando como que cantando. E ali ele exalta o Senhor, reconhece a grandeza de Deus, e no final ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja gado. Abacuque aqui ele tem um entendimento que no juízo de Deus não vem bênção, vem maldição. Ao invés de contar algo maravilhoso, eles teriam derrotas para contar. Mas Abacuque está morando no meio de Judá, está entregando este recado, mas ele precisa tomar um posicionamento. Então ele diz assim: mas eu todavia me alegrarei no Senhor. O Senhor fará dos meus passos, fará os meus pés como os da corça. Irmãos, a corça diz que é o animal mais violento na corrida que tem. Ele almeja pelas águas, ele corre em direção às águas, porque as águas simbolizam para ele purificação. E assim também Abacuque, quando ele diz: faz dos meus pés como os da corça, ou seja, a corça ela faz as curvas meio que correndo, pulando, ela anda em pulos, e me faz andar altaneiramente, ou seja, me faz andar em relevo. Está acontecendo maldição, juízo no lugar, mas eu todavia me alegro no Senhor. Não está vindo essa sentença por minha causa, mas eu não vou abaixar a cabeça. Eu sei quem é o meu Deus para mim me alegrar nele em todo o tempo. Aleluias. Se eu pudesse botar um título nessa mensagem, nessa noite, eu diria: uma vida espiritual sadia. Como obter uma vida espiritual sadia? Será que é só nos momentos em que nós podemos relatar bênçãos maravilhosas que nós ficamos felizes? Ou quando elas não acontecem? Aqui eu vi irmãos relatando vitórias, mas certamente tem alguém que está dizendo: eu clamei, eu pedi, mas até agora nada aconteceu. E Abacuque ali no meio, ele vendo a sentença que viria, ele se posicionou de uma maneira sábia, de alguém que conhece Deus. A irmã Ana, testemunhando aqui essa noite, ela falou algo com sábias palavras, quando ela disse que o único a ser idolatrado, o único que nós podemos se apegar com unhas e dentes e não largar, e a esse exaltar, se humilhar, se jogar por ele, é Deus. E quantas vezes, irmãos, por causa de alguma coisa
realmente é na ansiedade, na angústia. Mas o Senhor quer criar em nós. Com certeza Deus tem o poder dele, não está aposentado, irmãos. O poder de Deus continua ativo. E Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente, escrito no livro de Hebreus. Nós vemos quando o povo hebreu, ainda antes de ser Israel, saindo lá do Egito, adentrando ali o deserto. E lá no livro de Deuteronômio 29, ali 5 e 6, para quem quiser acompanhar depois, Moisés, ele chama o povo de Israel para relembrar, após a saída deles lá do Egito, 40 anos no deserto. E Moisés diz assim: 40 anos caminhando no deserto, por acaso a roupa de vocês se rasgou e o calçadinho se terminou? Um milagre excelente da parte de Deus na vida daquele povo, irmãos. O povo hebreu caminhando no deserto. Diz que os calçados das crianças, conforme o pé ele ia crescendo, os calçados iam aumentando. As roupas não se terminavam. Caminhar no deserto sem calçado é impossível. Como que uma grande multidão, uma nação, andando no deserto em tendas, não tem loja para comprar, não tem lugar para consertar. Somente a graça e o poder de Deus para sustentar aquele povo. Aí não tinha mercado para comprar comida, mas lá o Senhor não deixou de faltar o maná todos os dias vindo fresquinho, com todas as vitaminas que uma pessoa precisa para se manter vivo. E tinha ainda um sabor excelente de mel naqueles pãezinhos que caía todos os dias para o povo recolher. Aí faltou água, o Senhor diz para Moisés: toca na rocha. Moisés estava cansado porque o povo estava deixando ele exausto de tantas cobranças. O povo que não estava reconhecendo os milagres, não estava reconhecendo Deus e que estava apenas visando Moisés, visando o líder e pensando que ele tinha feito uma coisa errada. Aí o Senhor diz: Moisés, toca na rocha. Moisés feriu a rocha, mas saiu a água. Moisés teve uma punição depois por causa disso, mas o povo tomou água purinha da rocha no meio do deserto. O povo começou a reclamar: lá no Egito tinha carne, aqui não tem. O Senhor mandou vir codornizes, bando de codornizes lá no deserto, encheram a boca de carne. Aí, deserto é assim: de dia é um sol escaldante, de noite um frio tremendo. Pessoas que viajam para lá, para Israel, eles contam como é terrível realmente a situação de conviver neste lugar para quem não é acostumado. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus maravilhoso, irmãos, que é o mesmo que está aqui hoje e que está cuidando de mim e que está cuidando de ti também. Esse Deus maravilhoso, durante a noite, formava uma coluna de fogo que cercava, vinha por trás do grupo, do povo, da nação, e cercava eles para trazer ali proteção, calor, por causa do frio da madrugada, do frio da noite. E durante o dia se transformava numa nuvem maravilhosa cobrindo o sol, porque ali vinha a graça e o poder de um Deus que nós podemos depender dele todos os dias, 100%, irmãos. O problema está em nós, quando nós não entendemos quem é Deus, a grandeza dele, e a gente fica fazendo reservas e escondendo dentro de nós reservas do nosso ego, do nosso eu, dessa carne que vai se terminar ao pó. E nós não confiamos totalmente, 100% no Deus vivo e poderoso que pode todas as coisas. Aí nós vemos no livro de Salmos 34, 11, quando ali o salmista Davi
certamente ele via essa situação, os leãozinhos depois passando necessidade, passando fome e não ter como recorrer, ainda que seja o rei da selva. Mas aqueles que buscam ao Senhor não têm falta de bem algum. E aqui eu vejo, irmãos, nessa narrativa de Davi, neste salmo, o que Jesus disse lá no livro de João 10:10, o diabo vem para roubar, matar, destruir. Eu vim, porém, para vos dar vida e vida com abundância. Não é uma vida de qualquer jeito. Não é uma vida também paparicada. Irmãos, Deus não paparica filho. Deus confronta filho para que ele seja maduro na fé, para que ele seja maduro nas suas atitudes. Não é tudo que é coisa que a gente clama e chora e se espedaça na presença de Deus que ele vai dar. Porque a gente está acostumado a fazer isso para os nossos filhos. Quando eles choram, eles fazem umas birras. Vou fazer a vontade do coitadinho. Deus não faz assim, irmãos. E ele dá para nós um exemplo de como nós agir com os nossos filhos para ter maturidade também. Agora, quando Jesus ele diz eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, ele não está falando de ter milagre todos os dias, dessa forma extraordinária que a gente vê aos nossos olhos nus e a gente reconhece porque é algo extraordinário. Mas é algo sutil que acontece todos os dias e que está na resposta do irmão André. Quando diz assim, o milagre, a vida já é um. Acordar pela manhã, ter vida, já é um milagre. É disso que o Senhor está falando na vida abundante. É uma vida que não está te faltando as vestes, não está te faltando o calçado. Lembra lá da travessia do deserto? E o que o mundo é para nós aqui, ao que estamos servindo a Deus? Ele é para nós um lugar, um parque de diversão? Ou ele é um deserto? Se nós estamos no deserto, o que o Senhor envia para nós, para o nosso sustento pessoal, não está faltando a comida, não está faltando as vestes, a saúde você tem conseguido controlar, Deus tem enviado resposta, tem enviado as bênçãos dele. Você tem paz dentro do seu lar? A vida abundante está acontecendo lá? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Só nós precisamos prestar atenção, porque se tem alguém que está roubando essas bênçãos lá da nossa casa, roubando, eu não consigo, trabalho tanto, mas às vezes não consigo comprar nenhuma comida boa para mim, não consigo nem colocar comida na mesa. Irmãos, quando essas coisas começam a acontecer no básico, sendo retirado, talvez não seja aquele que veio para dar vida com abundância que está governando lá, mas tem alguém chamado ladrão que vem sorrateiramente e vai roubando. E eu não estou falando isso por falta de experiência, porque antes de conhecer a Jesus, eu conto isso como que na minha família sempre foram trabalhadores, agricultores. Meus pais hoje aposentados, mas estão lá se virando, eles não podem ficar parados, já é hábito. E eu me criei nessa rotina também. Meu irmão está ali também da mesma forma, minha irmã. Nós todos assim, mas antes de conhecer a Jesus, nós trabalhávamos o ano inteirinho. E a gente ia lá no armazém e pagava o armazém com o dinheiro que vinha, sempre fomos honestos. Mas não sobrava um centavo para continuar o ano. E tinha que pegar lá o caderno da anotação da comida para sair comprando fiado no boteco de novo. Graças a Deus que o bom nome vale muito mais que riquezas, fala lá em Provérbios. E o crédito nunca faltou para o meu pai nem para minha família. Mas a gente até conhecer Jesus vivia nessa pendenga, trabalhando muito, mas parece que botava dinheiro dentro de um saco furado. Mas quando a gente conheceu Jesus, irmão, é lindo demais. Essa noite de contar a bênção eu vou contar. Aquele ano, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, foi o ano que meu irmão nasceu, o Leandro. E aquele ano ele nasceu e o pai conseguiu comprar um Fuca para a família. Porque antes não sobrava dinheiro para continuar o ano, mas ele pagou o
e sobrou dinheiro para comprar um Fuca, e ainda ele pagou as despesas de que a mãe gastou no hospital. E a gente saiu dali botando para arrebentar, porque dali em diante o Senhor começou a costurar o saco que era furado, e nós começamos a prevalecer com esse Deus vivo, maravilhoso, que é o Deus que nos dá vida e vida abundante. É um Deus que cuida da gente, irmãos. Aleluia. Pastora, então tu saiu da localidade, foi morar numa mansão. Isso não faz parte, irmãos, da vida abundante. Faz parte de regalias e de quem, na verdade, tiver o dom para prosperar aqui na terra. Não é errado. Mas a vida abundante, ela consiste em tu ter o suficiente para a tua vida e te alegrar em paz dentro da tua existência. Aleluias. O nosso Deus é tão maravilhoso, irmãos, e essa palavra nessa noite do profeta Abacuque é para nós, para que a gente tenha uma estrutura espiritual firmada em Deus, não em coisas, firmada naquele que dá a bênção e não na bênção. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele era um homem que veio de uma linhagem de gente rica. Ele estudou aos pés do professor Gamaliel, está escrito lá no livro de Atos. Mas agora, o apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo, ele antes de conhecer a Jesus na essência dele, ele perseguia os cristãos, prendia e matava. Até um dia em que Jesus cercou este homem de resplendor de luz e com a sua voz falou com ele e chamou para o ministério, e literalmente ele caiu do cavalo que ele vinha andando. Esse camarada ficou cego por 3 dias. Um profeta chamado Ananias vem, põe as mãos sobre ele, ora, a visão é restaurada. E o Senhor começa a trabalhar na vida dele e ele se torna o pregador da graça. É aquele que vem sendo chamado para falar para nós, os gentios, que não é o povo judeu. Agora o apóstolo Paulo, de uma vida rica, de uma vida abastarda, o apóstolo Paulo ali no livro de Filipenses, ele escreve uma carta para Filipos dizendo o seguinte: me alegro no Senhor pelas ofertas que vocês têm mandado, porque isso me mostra o cuidado de Deus por mim e pelo ministério. Mas não só o bastante pelo valor que foi enviado, porque ali no livro de Filipenses, irmãos, 4:11 está registrado aqui, ó. O apóstolo Paulo, ele diz isso aqui, ó: porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu tenho experiências de fartura e de fome. Eu tenho experiências de estar abastado e de ter também miséria. Eu tenho experiências e eu aprendi a me alegrar no Senhor. Irmãos, para um rico descer o nível da pobreza e da glória para Deus é só com o coração convertido mesmo. Aleluias. Que nós possamos, irmãos, aprender com Abacuque, aprender com o apóstolo Paulo, aprender com Jó. A Ana falou aqui essa noite algo muito interessante, porque quando tem um familiar da gente que está passando por uma situação difícil, a ansiedade muitas vezes ela quer pegar uma corrida com a fé. E a gente fica naquele nível: eu não sei se eu oro ou se eu fico nervosa, eu não sei se eu oro ou se eu deixo a ansiedade tomar conta de mim, porque o fulano que eu gosto tanto está doente, está desenganado dos médicos. E aí quando nós olhamos para Jó, irmãos, e Jó, ele foi um homem que foi escolhido para que ele passasse por essa situação e continuasse dando glória a Deus, porque o Senhor conhecia o coração de Jó. Jó foi um homem que era rico também, mas ele perdeu tudo. Jó é um homem que tinha 10 filhas. As 10 filhas morreram de uma vez só. Irmãos, às vezes quando uma pessoa perde um filho, eu já vi essa situação, é terrível demais a dor. Não é que Jó tinha um coração de aço. Jó era um ser humano igual a nós. Mas Jó tinha um coração convertido a Deus de verdade. Jó idolatrou realmente só a Deus. E aí quando as notícias ruins começaram a vir para Jó, e ele dizia: olha, tu perdeu
os teus filhos, tu perdeu a tua riqueza. Jó começou a dizer assim: eu vim nu para este mundo e eu vou retornar nu mesmo, nada dessas coisas é meu. Bendito seja o nome do Senhor que me deu e que tirou. Estou tranquilo aqui. Aí Satanás se preocupa com a situação e diz assim para Deus: claro que esse homem vai continuar te adorando e dando glória para ti, te servindo. Olha a saúde que esse camarada tem, ele vai reconstruir tudo de novo. E aí o Senhor diz para ele, para Satanás: essa é a tua vontade, então? Toca na carne de Jó. Só não toca na alma dele, a alma dele é minha. Mas toca na carne dele, se essa é a tua vontade de saber até o fim. E de repente um homem saudável fica leproso. A carne de Jó começa a apodrecer e cai aos pedaços. Crente, irmãos, servo de Deus, o que tu diria no lugar de Jó, irmãos? O que eu diria? Será que estamos preparados para uma situação dessa? A palavra está indo num nível bem profundo, irmãos, porque é no profundo que a gente cavoca para plantar uma planta e ela dá fruto. Não é no raso. E aí, Jó, depois que ele está leproso, sobra para ele um caquinho de telha das construções que ele tinha, que o ventaval tinha levado tudo abaixo. Ele pega lá um caquinho de telha e está lá se coçando. A esposa de Jó, aquela que não morreu, aquela que estava do lado dele para dar um apoio, para dizer algo bom para aquele homem, chega para ele e diz assim: Jó, amaldiçoa este teu Deus e morre, homem, olha a tua situação. E Jó olha para ela e diz assim: tu está falando que nem uma louca, mulher. Bendito seja o nome do Senhor, ele me deu e ele tirou, glorificado seja Deus. E aí nessa hora, irmãos, se fosse a tua mulher, os homens que estão aqui, o que você faria? Ia espraguejar? Ia mandar você que morre, então? Ia brigar com ela? Ela não estava se portando mais, está perto da situação de Jó, dela também. Mas Jó, ele continuou ali, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluia. Deus quer ver gente dizendo isso para Ele, dizendo para si mesmo, que não seja da boca para fora, mas que tenha isso por testemunho vivo da sua própria vida. E aí, daqui a pouco vem os amigos de Jó. Sempre quando tem uma luta, um problema, que a gente mais quer amigo por perto para dizer uma palavra de conforto, dar um apoio. Os amigos de Jó vêm lá só para esculhambar com o rapaz. Chega lá e diz para ele: é porque tu está em pecado. Por isso que essas coisas estão acontecendo contigo. Irmãos, a gente nunca acusa ninguém pelo mal que ela está passando, porque a gente não sabe na vida espiritual os motivos. Muita prova, muita luta, muito problema, muita coisa ruim vem por causa do pecado mesmo, por cometer pecado. Mas às vezes tem prova. E na prova, o que está sendo provado, Deus está dando um tempo para ele ser aprovado pelo próprio Deus. E Jó ali, então, os amigos acusando, e de repente o Senhor diz para Jó: ô Jó, agora tu vira para os teus amigos aí e faz uma oração para eles. Irmãos, Deus está tirando um sarro da cara do Jó ou de nós. Um camarada que perdeu os filhos, perdeu as riquezas, perdeu a saúde, a mulher excomungou ele, e agora o Senhor diz para ele: Jó, ora para os teus amigos que estão aí te dizendo que tu está em pecado. Olha o plano de Deus, irmãos. Sempre que o Senhor falar com a gente, ainda que seja algo absurdo, baixa a cabeça e ouve o Senhor e cumpre com aquilo que Ele está dizendo, porque Ele sabe como trabalhar. Quando Jó obedece ao Senhor, estende as suas mãos e começa a orar pelos amigos, começou a brotar cura no corpo de Jó. Amigos de longe, pessoas de muito longe, souberam da situação e começaram a trazer riquezas para Jó.
Bíblia diz que o estado de Jó se tornou muito melhor do que antes da provação, tanto na família, como nos bens materiais e principalmente na vida espiritual de Jó. Por isso, irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele está aqui essa noite. Ele é poderoso para te curar, para te libertar, para te trazer bens materiais, para te trazer respostas, seja na direção que você estender a mão. Essa semana eu fiquei ali até, achei um milagre diferente, mas ali os nossos irmãos contando, a irmã Laci sempre traz as vestes aqui na frente, né, roupas, ela vem sempre carregadinha de roupa para orar aqui. E eles contando ali da netinha, que não passava de ano, e aí foi enviada a roupa aqui para orar, e que o Senhor tinha abençoado, e essa neta passou de ano. Irmãos, olha aonde alcança o poder de Deus. É pela fé, irmãos, é pela fé. Deus age, aleluias. Mas eu creio, irmãos, que essa palavra que Deus tem enviado aqui essa noite para nós, já estou encerrando a mensagem, é para que você e eu se tornem verdadeiros cristãos que não são levados pelo vento, cristãos que têm raiz em Deus, cristãos que saibam realmente servir ao Senhor e colocar Ele em primeiro lugar na vida, que não cambaleia para um lado ou outro. Eu vou lá na igreja, se Deus me der a bênção eu continuo indo, se Deus não me der a bênção eu não vou mais. É crente liviano, irmãos. O vento leva para lá e leva para cá. Eu vou lá na igreja, se Deus me der a bênção, eu vou continuar servindo a Ele. E se Ele não me der, Ele é Deus, eu vou continuar servindo a Ele. Começa a criar raiz. Raiz. E é o que o Senhor quer, irmãos. O Senhor vai levar para o céu pessoas que sejam arraigadas em Cristo, enraizadas. E para criar raiz, irmãos, nós precisamos entender que precisamos estar alegre e feliz com o nosso Deus em qualquer situação, na bonança e nos tempos também de luta e dificuldade, nos tempos que nós estamos recebendo bênçãos e nos tempos que nós estamos chorando por bênçãos, mas que nós venhamos sempre ser firmes e inabaláveis no Senhor. Se coloca de pé, igreja. Aleluias. Bendito é o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, não há ninguém como o Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui nesta noite. E o Senhor é maravilhoso em poder e sabedoria. O Senhor é maravilhoso nos teus feitos. Eu sei, Pai, que Tu tens um plano glorioso aqui nessa noite de abençoar esta igreja, abençoar este povo, tornando pessoas firmes no Senhor, que não vive correndo atrás de bênção, mas quando elas acontecem também sabe testificar, sabe abrir a boca e contar e dizer que foi o Senhor que fez. Mas também quando o dia está cinzento, mas tem vida, sabe se levantar pela manhã e dizer: bendito seja o nome do Senhor. As coisas não estão andando de forma como eu poderia desejar, mas todavia eu me alegro no Senhor, porque eu não estou aqui para a eternidade nesta terra. Quando eu partir daqui, não levarei comigo nenhum familiar. Quando eu partir daqui, eu não vou levar riqueza. Quando eu partir daqui, eu não vou levar nenhuma das bênçãos que eu busco aqui, exceto as espirituais, que é a salvação das pessoas que eu amo, a minha salvação, a minha vida alicerçada em Cristo. Pai querido e maravilhoso, eu sei que Tu estás aqui. E eu oro agora como ministra da Tua palavra, para que as comportas do céu se abram neste lugar. E bênçãos repartidas e variadas comecem a descer agora. Porque eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor abençoa o Teu povo. A Tua palavra já foi entregue. E eu sei que muitos já aceitaram ela de verdade.
coração. Agora começa a repartir as bênçãos, Pai. Começa a repartir as bênçãos, que elas comecem a descer de uma forma grandiosa neste lugar. Aleluias, Pai maravilhoso, querido. Lá no lar desta pessoa que está com câncer e acompanhando esta programação. Pai amado, estende a tua mão sobre esta vida, porque o Senhor é o Deus, o dono da vida e que tem vida com abundância para trazer. No nome de Jesus eu mando o câncer, vai indo embora, bate em retirada neste corpo. Vem agora a saúde que o Senhor traz sobre si. Pai amado, querido, opera agora na vida desta família que estava totalmente em desavença, em confusão, em conflito, com medo. Mas agora entra o poder de Deus neste lar, porque tem alguém com o coração aberto, está buscando, está clamando, e Deus está entrando nesta casa. Jesus, é noite de milagre. É noite de continuar contando a bênção por todo este ano de 2026. Porque nós sabemos que a tua coluna de fogo ainda cuida de nós nos dias frios. E a tua coluna de nuvem ainda cuida de nós no calor escaldante das provações. Eu sei que o teu maná de sustento está descendo todos os dias para o teu povo. Nessa noite desceu uma porção grandiosa neste lugar que tem alimentado este povo. A água, ela continua viva no nosso meio para saciar a sede, de maneira que o teu povo continua bebendo de ti, Senhor. Maravilhoso Deus, eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem realizado aqui essa noite, pelas bênçãos que os irmãos têm contado, por aquelas que ainda vão contar, mas principalmente pela firmeza de fé. Em nome de Jesus.